Quando sonhos se misturam com acontecimentos reais, sentimos que há algo estranho, tão estranho que não podemos explicar. Premonição, paralisia do sonho e visões. Olá, ouvintes do podcast, eu sou Daniela Abreu e eu vou ler para vocês uma pequena coletânea de relatos enviados no e-mail assustadoramente@outlook.com, vividos pelo ouvinte João. Olá, Daniela, me chamo João, amo seu trabalho e os contos e relatos que você registra em voz. Para te contextualizar, tenho 23 anos e fui criado desde criança na religião evangélica. Ou seja, não deveria acreditar e ter contato com essas coisas sobrenaturais, entre aspas, porque a explicação na doutrina que cresci era sempre coisa do inimigo, esse inimigo invisível que todos os religiosos falam. Porém, mesmo assim, acabei passando por diversas situações que não são explicadas. Atualmente me considero agnóstico, acredito em uma força maior, mas não sigo nenhuma religião específica. Por muito tempo, desde que me afastei da igreja, muitas das coisas que eu vivenciava foram desaparecendo. Mas começar a escutar o seu podcast me retornou tudo em mente, pois muitos dos relatos que li são muito parecidos com os meus. Então, depois de muito relutar, pois acho que não escrevo nada bem, decidi te escrever esse e-mail com alguns pequenos relatos que aconteceram comigo e com pessoas próximas. Espero que goste, ou melhor, não goste. Bom, os relatos não são sequenciais, pois fui escrevendo conforme fui lembrando deles. Então, não vou me ater a datas e anos, até porque essas situações aconteceram na minha vida inteira. Presságio de uma morte. Vivi toda a minha infância e adolescência em um bairro pequeno, em uma cidade do interior, daquelas cheias de vendinhas e bares, e onde todo mundo se conhece. Tanto o bairro quanto a casa em que morei a minha vida toda sempre foram cheios de energias estranhas e um ar negativo que sempre me incomodaram. A história começa com uma sequência de sonhos estranhos que comecei a ter diariamente. O sonho era o seguinte: era umas 18 horas e eu saía pelo portão de casa para ir esperar minha mãe chegar do trabalho. Eu morava de um lado de uma ladeira e ela viria pelo outro lado. Então, eu subi até o meio da ladeira, onde consegui ter visão do fim da ladeira, e fiquei aguardando minha mãe aparecer ao longe. Quando, de repente, um ser vestido em roupa preta e com um véu também preto que cobria o rosto apareceu ao longe. No momento eu gelei. Aquele ser vinha subindo a ladeira, em uma fluidez como se estivesse flutuando. Eu fiquei congelado e não conseguia me mexer. Embora tivesse medo, também sentia como se aquele ser fosse a minha mãe vindo ao meu encontro. Quando o ser chegava à minha frente, eu apertava os olhos com força para não ver quem era e sempre acordava nesse ponto. Tive esse sonho muitos dias seguidos e naquele ponto estava preocupado de ser um presságio sobre algo ruim que viria a acontecer com a minha mãe e precisava tirar aquilo a limpo. Então, no próximo dia que tive o sonho, resolvi encarar o ser e não fechar os olhos para acordar. E quando o ser levantou o véu, não era minha mãe. Era uma senhora de uma venda de doces que existia na altura da ladeira, onde eu parava no sonho. Depois dela descobrir o rosto e eu ver quem era, eu acordei. Nesse mesmo dia do sonho, enquanto eu ia no caminho para a escola, eu percebi que a loja de doces dessa senhora estava fechada e sua cachorrinha estava solta. Como sempre passava por ali e brincava com ela veio até mim. Perguntei o porquê dela estar solta, de brincadeira, e fui ver se o portão da casa estava aberto para colocá-la lá dentro. Foi quando então uma vizinha do quintal me viu colocando a cachorrinha para dentro e eu pedi para que avisasse a senhora da venda que a cachorrinha estava na rua. Foi quando a mesma me informou que naquela noite a senhora havia tido um infarto e falecido. Na hora eu senti um frio na espinha e gelei. Deixei a cachorra onde a encontrei e fui para a escola pensando naquilo. Não sei se era um aviso, um presságio, e nem por que a senhora veio até mim. Mas na época me senti culpado por não ter visto o rosto do ser mais cedo. Quem sabe poderia ter ajudado ela de alguma forma. O cão queria me proteger. O próximo relato também é de um sonho que tive, dessa vez não recorrente. Só tive uma vez. O sonho foi o seguinte: minha mãe me pedia para ir para uma padaria comprar pão, e eu ia. A padaria ficava na rua de trás e eu tinha que dar a volta no quarteirão. Na volta, no meio do caminho, identifiquei um sujeito suspeito que ficava me olhando e pensei comigo:
Vou ir pelo outro lado da calçada porque ele quer me fazer mal. Mas uma força invisível ficava me chamando para perto dele e eu não conseguia desviar. E quando cheguei perto, ele se levantou e me deu uma facada. Nunca havia sentido dor em sonho. Sempre quando sonho morrendo, eu acordo antes da dor ou do impacto. Mas dessa vez, senti a faca entrando na minha barriga e a dor da minha pele rasgando e do sangue saindo. Só quando caí no chão que acordei, extremamente desesperado e assustado. Não sei se foi naquele mesmo dia ou naquela mesma semana, mas minha mãe me pediu para ir comprar pão. Fiquei relutante por muito tempo devido ao sonho que tive. Que contei a ela e a mesma disse que era só besteira, um pesadelo que tive por causa da TV. Então depois de muito ela brigar comigo, fui com medo mesmo. Na volta, no mesmo lugar onde o cara havia me esfaqueado no sonho, um cachorro apareceu do nada e se colocou na minha frente. Eu tentava desviar dele e não conseguia, e ele não tentava me atacar ou atacar a sacola de pães. Ele só latia e não me deixava passar. Cogitei nessa hora até em dar a volta na rua, até que um tempo depois, tentando passar e o cachorro me impedindo, uma moça saiu de um portão, pegou o cachorro pelo pescoço e sumiu. Continuei o caminho para casa novamente e nunca mais voltei a ver o cachorro. Não sei se as duas coisas têm relação, mas creio que o cachorro talvez estivesse me protegendo de algo que poderia acontecer. O peso sobre o corpo. Esse relato é mais um comentário. Você já leu alguns relatos parecidos e fiquei assustado. Algumas vezes, durante a noite, quando não conseguia dormir, ficava rolando na cama de um lado para o outro. Em uma determinada noite, senti alguém entrando no quarto. Nesse momento, fechei os olhos com rapidez e fingi que estava dormindo. Só que, estranhamente, não acendeu a luz e não escutei nenhum outro barulho. Então pensei que pudesse ser só coisa da minha imaginação. Quando, alguns momentos depois, senti de uma vez só um peso enorme sobre o meu corpo, me pressionando na cama, e meus braços e pernas presos na cama e um bafo quente no meu pescoço mandando eu ficar quieto. Nesse momento comecei a ficar desesperado. Não conseguia gritar por ajuda, até que eu adormeci. Acordei desesperado no dia seguinte e perguntei se alguém havia entrado no quarto sem acender a luz, e todo mundo negou. Até hoje não achei uma explicação para o que era nem qual era a sua intenção. Olhar penetrante. O próximo relato aconteceu quando eu estudava na parte da manhã. Sempre chegava por volta do meio-dia muito cansado e ia descansar um pouco. Acabei adormecendo no sofá que tinha no meu quarto e acordei no meio da tarde, escutando minha irmã e minha mãe conversando. Quando abri meus olhos e olhei para onde elas estavam, havia uma mulher loira sentada com elas, e a moça estava me olhando fixamente, com um olhar penetrante como se estivesse me julgando. Comecei a me sentir muito mal com o olhar dela e comecei a gritar para minha mãe e para minha irmã, perguntando quem era ela e por que ela estava me olhando, mandando ela parar de me olhar. Depois de algum tempo gritando, percebi que nem a minha mãe nem a minha irmã estavam me escutando, como se não saísse voz de mim. Isso durou por algum tempo, até que a moça desapareceu diante dos meus olhos, e finalmente a minha mãe e a minha irmã olharam para mim e pediram para eu parar de gritar. Perguntei se elas estavam me ouvindo e quem era aquela moça que estava olhando para mim. Elas disseram que eu tinha acabado de gritar e que não tinha ninguém com elas. Bom, não sei quem era essa moça e nem voltei a vê-la, mas que seu olhar era penetrante. Ah, isso era. Bom, esses foram os relatos que eu me lembrei até o momento. Caso eu me recorde mais algum, volto a entrar em contato. O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude seguindo, compartilhando as postagens e colaborando no Apoia-se. O link está na descrição.